Bom, dando continuidade, então, à organização federal, o que a gente está percebendo? Que existem espaços que são ocupados por entidades federativas. Então, eu tenho o espaço da União, aqueles assuntos sobre os quais a União pode administrar e legislar, e tem uma competência enumerada também para os municípios. Vamos voltar lá para a lousa. Existe uma área só para estrelinha, né? Estrelinha aqui representando os municípios, no artigo 30. Depois a gente vai ver isso. Mas o que está aqui dentro dessa área da estrelinha são assuntos que só podem ser administrados, só podem ser legislados pelo município. Ou porque o artigo 30 disse isso, ou porque o Supremo Tribunal Federal afirmou isso. Porque o Supremo Tribunal Federal tem mania de, e é a função dele mesmo, né, de estabelecer uma sintonia fina, delimitar corretamente, precisamente a fronteira entre a competência dos municípios e dos outros entes federativos. Então, um exemplo disso é a súmula 645 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Então, é competente o município e só o município. Quer dizer, se a lei municipal estabelece que aos domingos nenhuma farmácia vai abrir naquele município, a lei municipal é perfeitamente constitucional. Várias foram as tentativas no Supremo de donos de farmácias, de estabelecimentos comerciais, de tentar que o Supremo entendesse que a lei municipal era restritiva, agride a propriedade privada, mas o Supremo não confirmou essa tese, ao contrário, reafirmou a constitucionalidade da lei municipal. Ah, mas poxa, a farmácia aqui do meu município fica fechada no domingo e só tem uma farmácia aberta lá no município vizinho a quase 10 quilômetros de distância. Não importa, é postura municipal. É o município que estabelece, por exemplo, as questões atinentes à concorrência entre estabelecimentos comerciais, o distanciamento entre um estabelecimento comercial e outro. Isso é competência de município. Agora, se a questão fala horário de funcionamento de estabelecimento bancário, aí não, aí já não é o município, aí já é a União. Essa competência está enumerada para a União, como a gente vai ver, atinente ao sistema financeiro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, né? Então, existe uma área de competência para a União e existe uma área de competência para o município. E o que sobra? Vamos lá para o slide de novo. O que sobra? Sobra o Estado. O que sobra para o Estado. Então, vamos lá para o slide. O que sobra para o Estado. Olha só, então, vem o artigo 25. Olha só, vamos lá. O artigo 25. Clica aí para mim. 25. No seu parágrafo 1º, e diz: são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Então, enumera-se a competência da União, enumera-se a competência do município, e o que sobra? O que sobra fica para o Estado. O Estado-membro vai tratar das chamadas competências reservadas, ou não enumeradas, ou remanescentes. Aquilo que a Constituição não enumera implícita ou explicitamente para a União e para o município, fica para o Estado. Mas assim mesmo, às vezes, existem coisas que não estão enumeradas para a União e para o município, e que o Estado tenta disciplinar, e vem o Supremo e diz que também não é o Estado, seria a União. Então, isso acontece, pode acontecer. É o caso, por exemplo, da súmula vinculante número 2, que diz assim: é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então, o Estado não pode, negócio de lotérgia aqui no Rio, não existe mais. Depois dessa súmula vinculante, acabou. Isso só pode ser feito pela União. Quando o Supremo diz que o Estado não pode, então ele entende-se que é competência da União. Também não será do município, porque é assunto de interesse nacional, como a gente vai ver, então a competência é da União. Então você observa que a jurisprudência vai nos auxiliar, eu dei um exemplo aqui de uma súmula tradicional, de uma súmula vinculante, vai nos auxiliar a entender os limites de cada uma dessas entidades federativas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a lousa e a gente vai dar um passeiozinho rápido no chamado direito constitucional comparado para entender quais são os sistemas de repartição de competência que existem, né? O que pode ser apresentado
no direito comparado. De vez em quando você tem uma questãozinha envolvendo isso, e qual dos sistemas o Brasil adota e como adota, ok? Então vamos lá para a lousa tentar entender isso. Nós temos, no direito comparado, vários sistemas de repartição de competências. Para ficar mais fácil, eu vou chamar de sistema A, de sistema B e de sistema C. O que acontece no sistema A? Bom, no sistema A, todas as competências são enumeradas, ou seja, enumera tudo. Então, tudo o que existe em termos de competência é enumerado pela Constituição. A gente vai chamar esse sistema de sistema hindu, porque é o sistema adotado pela Constituição da Índia. No sistema B, a Constituição adota a seguinte postura: enumera as competências dos estados e o que sobra fica com a União. Quer dizer, enumera tudo que o Estado pode fazer, a Constituição diz, o Estado pode legislar sobre isso, sobre aquilo, e aquilo que não está enumerado para os Estados fica para a União. Esse sistema a gente vai chamar de sistema canadense. Por quê? Porque ele é adotado pela Constituição do Canadá. Sistema C, ele faz o contrário. Enumera as competências Ih, ficou errado aqui. Enumera as competências da União e o que sobra fica com os estados. A gente vai chamar esse sistema de sistema norte-americano, porque ele é adotado pela Constituição norte-americana. Então a gente tem um sistema A, B e C. Bom, já deu para você perceber que, em se tratando, né, do título 3 da Constituição, a gente adota o sistema norte-americano. Agora, quando você for estudar direito tributário, você vai ver que lá no título 6, a gente adota uma versão do sistema hindu, em matéria de repartição de competências tributárias. Mas o que nos interessa aqui é o título 3, é o que a gente está vendo na Constituição, nesse momento. Quer dizer, as competências administrativas e legislativas. Ali você vai ter as competências tributárias. Então, aqui, nesse título que nos interessa, a gente vai perceber que a União, ela vai efetivamente ter as competências enumeradas. Só que, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, onde a Constituição norte-americana é pequenininha, é uma Constituição do tipo sintética, e são poucos os poderes da União, porque é uma federação descentralizada. Aqui a nossa Constituição é extensa, porque a federação é centralizada, e como a Constituição enumera os poderes da União, naturalmente é compreensível, perfeitamente compreensível, que sejam muitos os poderes da União dentro dessa concepção, digamos assim, centralista
da Federação Brasileira. Então, a nossa Constituição é mais inchada. Tudo que a União pode está enumerado. E a gente vai ter a oportunidade de ter uma amostra disso, dos artigos 21 e 22. E aquilo que não está enumerado para a União nem para os municípios, no nosso caso, ao contrário da Federação Norte-Americana, nós temos municípios como entidades federativas. O que não está enumerado para a União nem para os municípios, o que sobra fica para os estados. É isso que a gente vai perceber lá no slide, né? Então, vamos lá, vamos voltar lá para a lousa. Então, dentro dessa alegoria, claro que isso é uma brincadeira, o objetivo dessa brincadeira é facilitar a sua visualização disso. Eu tenho a competência numerada para a União, para os municípios e a competência que sobra, remanescente, para os estados. Mas existe, como em toda federação existe uma área de miscelânea, uma área onde eu vou encontrar todas as entidades federativas administrando temas que são comuns a todas elas. Então, nessa área de competência, eu vou encontrar o município, né? Vou encontrar o Estado-membro e vou encontrar a União. É uma área de competência administrativa comum, onde todas as entidades federativas, paralelamente, vão poder tratar dos assuntos nesse artigo 23. Então, o que você vai encontrar lá no artigo 23, quando a gente for estudar ele? Assuntos super genéricos, como guardar a Constituição, preservar a fauna, a flora, integrar as pessoas portadoras de necessidades especiais, de deficiência, enfim, são assuntos, aquele óbvio, né? aquela gama de assuntos administrativos, preservar o patrimônio histórico, artístico, científico, que é dever de toda entidade federativa, né? Então, é um artigo que traz essa miscelânea, são assuntos que são administrados de forma comum ou paralela por todas as entidades federativas. Agora, também existe uma última área, que é uma área um pouco mais tempestuosa, onde a União tem uma certa primazia, porque ela vai estabelecer as chamadas normas gerais sobre esses assuntos que estão no artigo 24. Né? A gente vai ver isso depois. A chamada competência legislativa concorrente. Vamos lá para a lousa. A gente vai ter oportunidade de perceber essa área, a União estabelecendo normas gerais, mas deixando um espaço para que os Estados-membros possam, de forma a atender às suas especificidades, às suas peculiaridades, legislarem especificamente sobre esse tema, observada a norma geral da União. Essa área de competência concorrente, ela está no artigo 24. Então, você, olhando para esse quadro, né, olhando para esse slide, eu peço que você faça isso agora de forma muito, muito atenta. O que você percebe? Você percebe que existem fronteiras internas. Essas fronteiras internas não são assim tão bem desenhadas como aparecem no slide. Há conflitos o tempo todo sobre ser uma lei ou não constitucional. Quer dizer, uma lei está invadindo a área do município. Pô, professor, e aí, como é que faz? Se uma lei federal trata de um assunto que é de competência municipal, essa lei federal vai ser declarada inconstitucional. Ou se uma lei estadual trata de assunto que é de competência da União, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Então você está o tempo todo tendo essas fronteiras delineadas de forma mais precisa pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é uma jurisprudência tendenciosa. É uma jurisprudência parcial. Ela não é imparcial. Ou seja, na dúvida se a competência da União do Estado, inexoravelmente, com raríssimas e honrosas exceções, frises, o Supremo entende que a lei estadual é inconstitucional e que o Estado tem que se recolher à sua insignificância, porque o Supremo é contaminado, né, por esse mioseísmo exacerbado. Mioseísmo é uma expressão que significa o apego excessivo à tradição, a essa tradição centralista da Federação Brasileira. Hoje, nessa composição mais recente do Supremo, a gente já vê alguma luz no final do túnel. O ano passado, o Supremo, analisando-se uma lei do Estado do Paraná, que obrigava aos postos de combustíveis demonstrarem a qualidade do produto para o consumidor final, ali no momento da aquisição. Essa lei, alguém foi ao Supremo, alguém do 103.1 foi ao Supremo, não me engano, acho que foi o Procurador-Geral da República, numa ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo declarasse a lei do Estado do Paraná, essa lei paranaense, inconstitucional, e o Supremo negou o pedido, disse que a lei era constitucional, que fazia parte, estaria na área do artigo 24.
o Estado legislar sobre isso, sobre direito de consumo, né? E, poxa, foi até uma decisão que surpreendeu todo mundo favoravelmente, porque a tendência estatística, se você pega a jurisprudência suprema e começa a ler, você vai ver que, poxa, a tendência é o Supremo entender que aquela lei estadual está invadindo a área de competência da União. Isso é complicado, né? A gente tinha uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro, há uns anos atrás, que proibia a cobrança de estacionamentos em shoppings, clínicas médicas, hospitais, enfim, o Supremo declarou inconstitucional. Tem outro caso de uma lei do Mato Grosso do Sul, há uns anos também, em que o Supremo Tribunal Federal declarou essa lei sul-mato-grossense inconstitucional, e ela é uma lei super legal. Ela dizia que quando alguém fosse multado pelo uso de telefonia celular na condução de veículo automotor ou a não utilização do cinto de segurança na mesma situação, a autoridade de trânsito deveria notificar pessoalmente o infrator para aplicar a infração, para evitar os abusos. O cara multa você que você está usando o celular sem você está sem cinto, você estando de cinto, só que você está com uma camisa escura. Pô, é uma lei super interessante, mas o Supremo disse que só a União pode legislar sobre trânsito e transporte. E a lei foi declarada inconstitucional. Tem o caso daquela lei capixaba, uma lei que proibia o comércio de bebidas bebidas alcoólicas refrigeradas, não proibia sequer o comércio de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas refrigeradas de bares e estabelecimentos que à margem das rodovias que cortam o estado do Espírito Santo. Mais uma vez o Supremo declarou a lei inconstitucional. Tem um caso mais recente de uma lei do Distrito Federal que promovia uma série de incentivos no mercado de trabalho feminino. O Supremo declara inconstitucional, dizendo que só a União pode legislar sobre isso. Quer dizer, o Supremo é muito contaminado por esse centralismo, o que, de certa forma, acaba dilatando as fronteiras da União e encolhendo as fronteiras dos Estados. Os Estados, na verdade, são muito prejudicados, porque ficam desprovidos de criatividade legislativa. A gente se vê.